Vocês ficaram sabendo? Um cara chamado Charlie Gordon, de 32 anos, foi submetido a um experimento científico que promete aumentar consideravelmente o QI e deixar as pessoas muito, mas muito mais inteligentes. Pois é, essa é a história que esse livro aqui conta. Eu já li e vou contar um pouco sobre ele para vocês. Flores para Algernon é um romance de ficção científica escrita por Daniel Keyes, publicado pela primeira vez em 1966. Eu tinha ouvido falar desse livro há um tempo atrás, fiquei extremamente curioso para ler. Quando eu finalmente li, minhas expectativas foram simplesmente superadas, e hoje eu considero como um dos meus livros preferidos de todos os tempos. O livro é narrado em primeira pessoa por Charlie, protagonista da história, em forma de uma espécie de diário, relatos que ele mesmo conta sobre o seu dia. Até aí você pode falar, mas tem um monte de livro assim. Realmente. Mas o diferencial aqui é que Charlie é uma pessoa com um QI baixíssimo e sofre de uma grande dificuldade cognitiva. No livro ele é até retratado como retardado, que para a época era uma palavra aceitável, né? Lembre-se que esse livro é da década de 60, hoje é uma palavra que não seria aceita. Esse diário, esses relatos, vamos entender em seguida que na verdade são relatórios de progresso desse experimento o qual ele é submetido. Então o que a gente vê, ou melhor, o que a gente lê, é uma pessoa semi-analfabeta e que tem uma dificuldade imensa de organizar os pensamentos de maneira lógica, escrevendo um diário. Portanto, a escrita do livro é cheia, repleta de erros gramaticais, erros de concordância, frases mal formuladas, sem uso de pontuações, nem sequer uma vírgula. É um amontoado de palavras que nem sempre fazem um sentido lógico, ou pelo menos que se espera de uma construção narrativa. No início, é até um pouco difícil de acompanhar, a gente não está nada acostumado a ler algo dessa forma, mas aos poucos a gente vai se acostumando e conseguindo compreender e acompanhar o raciocínio do Charlie Gordon. O Charlie é uma pessoa super doce e ingênua. Ele trabalha numa padaria de um amigo da família e sonha em um dia ser inteligente, para dar orgulho para sua família. Família essa cheia de problemas e que, digamos, não tratou Charlie tão bem assim em sua infância. Eufemismos à parte, isso não faz com que o Charlie se revoltasse ou traumatizasse, pois, como eu disse, ele é uma pessoa extremamente doce e ele não vê maldade em ninguém. Aliás, vemos ao longo do livro alguns backgrounds da vida dele, alguns momentos bem intensos que ele vai se lembrando e relatando pra gente durante o processo. Enfim, Charlie se matricula em uma escola para adultos com dificuldade de aprendizado e a sua professora, encantada com seu empenho em aprender, indica ele para esse tal experimento na universidade que fica essa escola. E com toda a sua inocência, ele acha que no dia seguinte já vai estar inteligentíssimo. Mas claro que não é bem assim, né? E ele acaba se frustrando no início. Mas ele persiste e vai relatando dia após dia as suas percepções do experimento, bem como seus sentimentos. É muito interessante acompanhar a evolução do Charlie. Não vou entrar muito no que acontece para não estragar a experiência e a imersão de quem ainda não leu. Mas uma coisa eu acho que é importante falar, até para aguçar ainda mais a curiosidade. Aliás, foi exatamente isso que me fez tanto querer ler esse livro. À medida que o experimento acontece, os relatos do Charlie evoluem gradativamente e passamos de relatos cheios de erro e difíceis de compreender para relatos coesos e bem escritos. Ou seja, a gente presencia ao vivo Charlie aprendendo a se comunicar, não só em relação à gramática, pontuação, palavras novas, mas em como organizar pensamentos, como se comunicar de forma clara e principalmente como elaborar pensamentos críticos e fazer reflexões sobre a sua vida e também sobre toda uma sociedade. É lindo, sério. Se você não leu, procure ler. É muito engraçado quando ele aprende a usar os sinais de pontuação. É triste quando ele começa a entender o que o ser humano é capaz de fazer. É interessante quando ele começa a compreender a profundidade das relações humanas. Mas, sobretudo, é muito emocionante acompanhar a evolução desse personagem tão complexo que é o Charlie Gordon. E afinal, quem é Algernon do título do livro? Só lendo para descobrir. Não vou contar o que nem como as coisas acontecem a partir daí, que eu quero que você leia esse livro e sinta as mesmas emoções que eu senti quando li. Vale comentar que esse livro foi reeditado outras vezes e também foi adaptado para rádio, cinema, teatro e televisão. Se você já leu, comenta aqui o que você achou, quais foram as suas percepções desse livro. Só toma cuidado com spoiler, hein? E se não leu, vai por mim.
Leia e depois volte aqui e me diga se foi uma boa indicação. Até logo e bons livros!